Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Vera, PEC da transição apresentada, entregue, está na mesa. E agora? Está na mesa, agora é negociar, Marcela. E negociar, nesse caso, talvez inclua abrir mão de alguns pontos da própria PEC. Ela está recebendo alguns apoiamentos, que é um pressuposto necessário para começar a tramitar, mas, para além dos apoiamentos, ela vai precisar de votos. Então, ela vai precisar de 41 votos no Senado e 308 na Câmara. É bastante coisa para se aprovar uma emenda à Constituição e existe uma certa desconfiança em relação ao fato de o governo eleito estar pedindo 4 anos de excepcionalização dos gastos sociais dentro do teto e também 198 bilhões de reais. Então, tanto o valor quanto o prazo talvez precisem ser negociados para que ela passe com tranquilidade na Câmara e no Senado. Alguns outros passos estão sendo dados para facilitar essa aprovação. E um deles deverá ser que, além de não lançar um candidato contra o Arthur Lira, o PT do presidente Lula também apoie a reeleição do presidente da Câmara. Se não oficialmente, pelo menos dando alguma manifestação, algum sinal de que isso é o desejo do Planalto, será o desejo do futuro Planalto, a reeleição do Lira. Então, isso pode facilitar também a tramitação da matéria na Câmara. E no Senado já é meio dado como certo que o apoio do governo será para a recondução do Rodrigo Pacheco para o comando da casa. Então, essas negociações em paralelo sobre o comando das duas mesas ajudarão, com certeza, a clarear o caminho para a proposta. Mas, mesmo assim, não está descartado que se tenha de abrir mão de alguns bilhões e negociar que ela vai valer por 1 ou, no máximo, 2 anos e não pelos 4 anos de duração do mandato do presidente Lula. Com certeza, né, Vera? Eram alguns pontos que estavam sendo discutidos e agora também devem ter mais atenção com a PEC apresentada. Outro ponto também era com relação a um nome, né, uma definição para o Ministério da Fazenda, né, para assumir a pasta da economia. E Haddad, o nome do Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, vem ganhando força, né? Vem ganhando força, apesar de eu achar meio erráticos esses movimentos que o Lula faz, que parecem ser para testar um nome, mas que acabam queimando o futuro provável ministro antes mesmo dele ser indicado, como aquele almoço da semana passada na Febraban, em que o Haddad foi enviado para o almoço sem ter muita possibilidade de avançar em dizer o que o governo vai fazer em matéria fiscal, e isso acabou atiçando mais o mercado do que tranquilizando. Ainda assim, o nome parece mesmo ser o dele, eles viajaram juntos a Brasília, têm estado juntos a todo momento, ele foi também com o Lula para a COP27, então está sendo aplainado o terreno para que o Haddad seja o indicado e isso aí deverá ser anunciado ainda essa semana, provavelmente, se houver a definição também para as outras posições da equipe econômica. Pércio Arida, aquele arranjo de fazer Haddad na Fazenda e Pércio Arida no planejamento, não agradou o economista. Ele deu uma declaração na semana passada de que não vai ocupar postos no futuro governo. Então, isso foi lido por muitos outros economistas com quem eu conversei, que tem trânsito com ele, como um sinal de que ele não gostou dessa troca aí de posições do que estava inicialmente previsto, que ele poderia aceitar ir para a Fazenda, por ser uma coisa com o perfil dele, mas não para o planejamento. Então, agora vai precisar definir quem serão os ocupantes dos outros postos da equipe econômica, para aí sim anunciar tudo junto, para que não haja uma reação negativa ao nome do Haddad, caso as coisas caminhem no sentido em que elas estão sendo negociadas, Marcelo.
Ô, Vera, um ministério que estava sendo de fato um mistério era com relação à defesa, porque não havia um grupo, um grupo específico para a equipe de transição com relação à defesa, até por ser um setor muito sensível, né? A gente tem falado já que os militares são muito ligados ao governo de Jair Bolsonaro, mas agora há um nome e a possível indicação de José Múcio, ex-presidente do TSE, do TCU, melhor dizendo, que pode comandar o Ministério da Defesa e já se aventa como um nome que é, de fato, uma sinalização positiva de alguns militares ligados, inclusive, ao presidente Jair Bolsonaro, né? Como é que você vê esse avanço, Vera? Um nome que correu por fora, o Múcio já foi ministro, né, no governo Lula, ele foi responsável pela articulação política, ocupando uma secretaria que mudou de nome ao longo desses anos todos, mas que se chamava Secretaria de Relações Institucionais, depois foi para o TCU, chegou a ser presidente do TCU e se aposentou agora, voltaria à cena justamente por ser alguém que tem essa interlocução mais institucional com os militares, tanto do tempo que ocupou o TCU, quanto do tempo que foi um ministro palaciano. Então, o Lula foi buscar esse aliado que já estava mais ou menos afastado, que não constava da lista inicial de apostas, né? Chegou-se a falar no Jacques Wagner, se falou um pouco do Mercadante, a possibilidade do ministro Ricardo Lewandowski se aposentar antes do STF para ocupar essa pasta da defesa. Lá atrás, chegou-se até a dizer que o próprio Geraldo Alckmin poderia ir, mas agora o caminho parece ser esse, e aí sim há indícios mais claros de que isso pode vir a ser anunciado, provavelmente na semana que vem. Falei com algumas pessoas que me confirmaram que a articulação agora é essa, e o nome já começou a ser testado com os militares. Até o vice-presidente Hamilton Mourão deu uma declaração elogiando as qualidades do ministro Múcio, dizendo que não vai ter problema nenhum de trânsito e que ele é alguém muito capacitado para essa função, que tem uma boa interlocução com os militares. Então, até o Mourão, que tem feito críticas ali, algumas coisas do Lula, ele deu uma declaração bastante positiva, até surpreendente, Marcela, a respeito dessa provável, aí não é mais nem possível, é provável indicação. Demorou, mas pelo menos a cautela serviu de alguma coisa, né, Vera? Nesse caso é necessário cautela. Tem muita informação desencontrada a respeito do estado de espírito nas Forças Armadas. Sim. Ontem circulou a ideia de um manifesto pró-golpe, que teria circulado inclusive entre os oficiais. Então, nesse caso, a cautela se justifica sim. Vera, antes da gente se despedir, quero agradecer sua participação aqui hoje e contar para os nossos ouvintes que a partir de amanhã a Vera não estará conosco, mas calma, é só um período de descanso, né, Vera? É isso, todo mundo precisa, né, recarregar um pouco as baterias. Então aproveito que o pessoal está com os olhos voltados para a Copa, tiro 2 semaninhas, volto para terminar a transição, fazer a posse e aí sim mais 2 semaninhas. Então, férias picadas, Marcelo. Vida de jornalista é assim, viu, Vera? É isso, estaremos juntos na posse e nas nomeações mais para frente ali. Combinado, então, vamos cobrar. E hoje você ainda está no ponto final? Não, hoje já não estou no ponto final, porque meu voo é mais cedo, então já estarei voando quando o Rodrigo Bocardo estiver aqui. Mas prometo estar em espírito com vocês. Combinado, então, Vera. Uma boa viagem, um bom período de descanso. E o CBN Brasil ganhou um prêmio, viu? Que eu vi aqui no nosso grupo. Vera. A gente vai falar agora sobre isso. O CBN Brasil ganhou furaço. A gente acabou de ganhar, né, o prêmio destaque na categoria de programa de rádio. CBN Brasil é o mais admirados da imprensa de economia. E o CBN Brasil ganhou. É por isso que Cássia Godoy não está aqui hoje. Está lá recebendo o prêmio. Está lá no almoço chique, tomando vinho, mas tudo bem. Sardenberg na Catar, mas o dia já vai chegar, Marcelo. Tá vendo? Os dias de glória chegarão também, tá, Vera? Mas a gente fica feliz com o prêmio, porque é toda uma equipe envolvida na produção desse jornal, que a gente faz com muito carinho, muito amor, muito conteúdo, muita apuração, né, Vera? É isso. Obrigada, boa viagem para você, bom descanso e parabéns para todo mundo do CBN Brasil. Um beijo, Vera. Até a volta. Até, tchau, tchau.